Oiê, eu sou a Grazi. Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, eh, porque durante essa semana eu fiz umas postagens lá no Instagram e que geraram uma repercussão muito grande, né? E depois eu fiz um stories colocando uma reação que eu tenho na pele e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, quem tem me acompanhado e acompanhado as minhas publicações, eu faço tratamento há quase 12 anos, ou melhor, há 12 anos, e fez agora em novembro, 12 anos, novembro de 2023, e há 8 anos eu faço um tratamento para metástase pulmonar que apareceu em 2015. Eu tive um câncer de mama inicial, localmente avançado. Para quem acompanha já as minhas falas, eu não tinha perspectiva de estar aqui nesses 12 anos, até porque lá em 2011, e pela forma com que o diagnóstico do câncer já estava instalado, as chances de cura eram muito pequenas, né? Então, tanto pelo tamanho, pela dimensão, por como ele estava já instalado, mas o acesso aos tratamentos, as chances eram pequenas para que eu tivesse cura daquela etapa. Mas, pelas leituras, eu sempre falo aqui com vocês que a gente tinha, como ainda tem, muito dificuldade de acesso à informação, lá em 2011 muito mais, né? Porque as redes sociais não existiam como elas existem hoje, as falas das pessoas não eram como acontece hoje, que as pessoas vão e se expõem, né? E colocam a sua história diante da câmera, de vários tipos de câmera para falar sobre o seu diagnóstico. E existia, como ainda existe, um estigma muito grande a respeito do diagnóstico do câncer. Hoje a gente tem um papel, nós pacientes, muito importante de estar desmistificando e estar popularizando mais o tema câncer, câncer de mama, tratamento, acesso, cura, qualidade de vida, tempo de vida. Muitas coisas é falado e discutido em rede social, em palestras, em debates, em entrevistas, mas ainda assim existe um peso desproporcional na balança em relação ao assunto, né? Quando a gente coloca nas redes sociais que está com diagnóstico, existe vários movimentos, né? Os que se assustam, os que ficam com pena, os que olham e pensam, putz, é foda. E eu digo, é foda mesmo. A gente sabe quão difícil é, não é fácil. Porém, hoje, a gente, com a informação, com acesso, a gente tem muitas formas de lidar com esse diagnóstico, com o tratamento, com a evolução da ciência, com o acesso, com o medicamento. Então, assim, terapêutico mesmo, terapia, formas de encarar, formas de entender, o amadurecimento que a gente tem, a evolução que a gente tem tido assim, nos últimos anos, faz com que a gente consiga lidar melhor em algumas situações. Porém, não quer dizer que a gente não passe por todas as situações de medo, de angústia, de dor, de sofrimento, de choro, de desespero, do chão se abrir, de não ter resposta, de não saber como lidar. Tudo isso acontece. Quando eu recebi o primeiro diagnóstico e quando eu recebi o segundo diagnóstico, o medo, ele paira sobre as nossas cabeças, né? O desespero, porque a palavra câncer é desesperadora. Não só a palavra câncer, mas o processo de tratamento, o processo de lidar com toda a situação é complicado.
né? A gente sabe que abre mão de muitas coisas, a gente perde muitas coisas, a nossa vida não é mais a mesma, por mais que algumas pessoas tentem dizer que a vida continua, depois de passar por tudo isso, vida normal, toca o bonde. E não é assim que acontece, né? Não é toca o bonde. Por mais que a gente quisesse, queira que o bonde seja tocado, não é assim que acontece. Muitas coisas acontecem. Porém, hoje a gente tem esse papel de mostrar que é possível lidar com as circunstâncias, é possível sim encarar as dificuldades, é possível sim encarar o processo, que não é mais o sinônimo de morte. É desesperador? É desesperador, ainda é desesperador. Ainda sabemos que existe dificuldade de acesso, a gente ainda sabe que a gente vai passar por situações que são desagradáveis, vai passar por situações de negativas, e negativas de plano, e negativas de médico mesmo, de entendimento, de processo. Porém, hoje a gente tem uma rede de comunicação e de apoio que uma dá suporte para a outra, né? E uma encoraja a outra, e uma dá voz para a outra, e uma diz assim: não é esse caminho, segue outro. Se o médico disse assim, faz assado, procura uma segunda opinião. Então, assim, a forma de encarar, ela mudou pelo empoderamento, pelo apoio, né? Por essa rede de acolhimento que a gente tem. Porque antes a gente se sentia mais sozinho, né? A gente, quando tinha medo, não sabia por onde correr. Quando a gente tinha dor, a gente não sabia o que fazer com aquela dor, porque as pessoas não falavam. Então, a forma mudou, mas as sensações, elas permanecem. E eu fiz várias postagens até sobre o tempo, né, que eu estou em tratamento, o tempo por ser metastática, que hoje existe metastática com tanto tempo de vida, né, que metástase não é mais aquele único sinônimo de morte. A gente sabe que o ideal para o cenário do câncer e para a cura completa do câncer é que a gente busque o diagnóstico da forma mais precoce possível, né, para que a gente passe por menos intervenções possíveis, para que a gente passe por menos tratamento possível e para que a gente passe por menos sofrimento possível. Então, esses são os objetivos das campanhas, as nossas falas, a nossa conscientização, porque antes, como não se falava, a gente deixava a palavra câncer para segundo plano, a gente deixava o tema câncer para segundo plano, e quando a gente ia descobrir, já era de uma forma tardia, né? E daí as intervenções eram mais complicadas e as chances de não ter um resultado bom eram maiores. Mas hoje, com a evolução da ciência, com o acesso, né, com médicos mais competentes, cada vez se especializando mais para o câncer, para a doença câncer, a gente está tendo muito mais oportunidade de viver e de sobreviver com o diagnóstico, mesmo sendo ele metastático. Né? Que lá em 2011, como eu falei, o cenário era diferente, as circunstâncias eram diferentes, mas hoje ainda a gente briga para que as pessoas não descubram a doença na forma metastática, na forma avançada. E essa é o papel das campanhas, esse é o nosso papel de conscientizar e informar a população para que mantenham os seus exames em dia, para que façam a mamografia, para que façam os exames de rastreio, para que descubra da forma mais precoce possível, para que a gente consiga diminuir os impactos da doença. Mas, se não for assim, se a gente descobrir, como o meu caso, né, a minha doença, ela não tinha como ser descoberta da forma mais precoce possível, porque o meu tipo de câncer, que era HER2, ele tinha uma evolução, um crescimento muito rápido, a forma dele era de crescimento muito rápido, de avanço muito rápido, então se eu
ele era muito rápido, então assim, até seria difícil descobrir antes ainda do que eu descobri, né? Porque eu fazia o exame anualmente, enfim, mas a gente às vezes atrasa um mês, 2, 3 daquele anual, né? E isso faz a diferença. Nesse caso fez diferença. Também tem câncer que eles são mais lentos, tem uma progressão mais lenta, né? Tem um crescimento mais lento. Então, assim, não dá para comparar. Ah, o dela foi rápido, o meu foi lento, o meu demorou 10 anos para estar nesse tamanho, enfim. Então, a gente não dá para comparar e por isso que a gente precisa de acesso de informação, né? E a gente precisa se conscientizar e entender o que é um câncer e como que ele se comporta na nossa vida e na nossa vivência. Mas voltando à situação, quando a gente fala, e daí hoje, né, como foi meu caso, ele já era um câncer localmente avançado, ele já tinha metástase localizada na metástase, então talvez nada adiantaria se fosse precoce, porque eu fiz naquele período, mas adianta pelo fato de que eu ainda fui rápida, eu agi rápido, a equipe médica agiu rápido, a gente conseguiu paralisar ele rápido e conseguiu fazer uma boa cirurgia, uma boa limpeza e o tratamento foi eficaz para aquele momento. E mesmo assim, depois eu descobri a metástase, mas eu já tinha entendido naquele processo que a metástase já estava para acontecer, porque eu já estava com metástase local, né? Quando eu fiz a cirurgia, quase todos os meus linfonodos estavam comprometidos com metástase. Então, não descobriu a metástase no primeiro momento, porque ela estava bem pequenininha e não captou. Mas a metástase já tinha se espalhado, ela já estava no pulmão, ela só acordou em outro momento, em outro período. Enfim, quando daí a gente descobre o diagnóstico de metástase, novamente veio o desespero, porque a gente novamente entende que metástase é mais complicado. E é mais complicado, sim. O tratamento ele fica mais severo, a forma de paralisar ele é mais complicada, nem sempre todos os câncer respondem da mesma maneira, nem sempre todos os tipos de câncer respondem àquele protocolo, mas a diferença é que a gente consegue ter mais informação, mais acesso e consegue lidar melhor com essa forma, né, de ser metastático e da doença ter se espalhado e lidar com essa situação de novo com medo. Então, assim, hoje quando a gente fala de novo em grupo de apoio, em grupo de empoderamento, informação, acesso, a gente fala para esse público também, né? Para que a gente consiga, de novo, tentar trabalhar com a situação do medo e do desespero na metástase, né? Porque a metástase, de novo, causa esse pânico, essa sensação de que não vai ter cura, essa sensação de que tudo vai ser mais complicado, enfim. Mas hoje, novamente, com o avanço da ciência, com a evolução, com os tratamentos, é possível a gente fazer com que a doença seja estabilizada, que a gente consiga ter o controle da doença por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos. Às vezes ter que trocar de protocolo e hoje ter um novo protocolo, um terceiro ciclo, um quarto ciclo, 5 ciclo, que antes a gente não tinha essa possibilidade e que hoje a gente tem. Então, por isso que a gente briga, por isso que a gente fala, por isso que a gente está aqui apoiando a causa para que sejam cada vez mais descobertos novos protocolos, sejam disponibilizados mais terapias e para que a gente consiga ganhar tempo de vida. Porém, não quer dizer, voltando ao meu post, não quer dizer que está tudo resolvido, que está tudo bem, que a cura chegou e que a gente não vai ter mais nada. Não, a gente tem, porque para uma metástase a doença está mais avançada, os remédios são mais fortes e o corpo está mais desgastado porque ele passou por uma toxicidade por muito mais tempo, uma exposição de medicamentos por muito mais tempo.
E tem efeitos colaterais que num medicamento não tem, no outro tem, e assim acontece. E daí eu fiz um post logo em seguida, né? Porque daí todo mundo fica assim, nossa, como, né? Bacana, 8 anos, enfim. E vem algumas falas de algumas pessoas, alguns pensamentos. Nossa, nem parece que tu tem câncer. Nossa, tu tá há tanto tempo e tá assim bonita? Nossa, nem imaginava. Né? Então, fica aquelas questões no ar que às vezes até a gente ri para não chorar, né? E que bom que o câncer não tem cara, porque se tivesse cara, se tivesse na minha testa, tô com câncer, as coisas seriam mais complicadas, porque quando a gente passa pelo processo, quando a gente tá ali exposto, né, careca, debilitado, a gente sente mais o preconceito, a gente sente mais dificuldade. Então, assim, que bom que a gente não tem cara, porque assim a gente consegue lidar melhor com a situação e consegue fazer com que o outro lide melhor com a situação, porque eu mesmo já falei aqui, eu vivenciei, quem conversa, quem tá comigo sabe, que eu já vivenciei o preconceito, né, quando eu passei pelos 2 tratamentos, que eu fiquei careca 2 vezes, de ter pessoas que não queriam entrar no mesmo elevador que eu, de pessoas que não queriam me visitar porque não queriam estar com aquela imagem minha de doente, enfim, muitas coisas que a gente tem que lidar com o outro, né? E que isso acaba nos ferindo, acaba nos machucando e acaba fazendo parte para dificultar o nosso processo de cura interior. Mas, o que eu queria dizer para vocês, quando eu fiz a postagem, quando eu faço a postagem de tanto tempo, tratamento, de ressignificar, de acesso, de melhoria da saúde, e, enfim, sobre essas questões, que as minhas reflexões, elas são para isso, elas são baseadas, tanto que é o que está lá na minha bio, inspirar vidas a viver a vida, é por isso, para que a gente consiga ressignificar a nossa dor e através de tudo que a gente vivencia e vivenciou, a gente consiga entender que é possível, né? Porque quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não sabe se é possível, se a gente vai, como que a gente vai lidar com essa dor, como que a gente vai lidar com esse sofrimento, como que a gente vai lidar com as circunstâncias. Mas quando a gente consegue ver que é possível, que tem pessoas que conseguem lidar, que conseguem viver, que conseguem sobreviver, a gente busca forças para fazer com que a gente também tenha essa força. Nem sempre é possível, nem sempre a gente consegue, às vezes é preciso um conjunto, a gente precisa de um apoio, de um grupo, talvez a gente precise de um medicamento, talvez a gente precise de uma terapia, talvez a gente precise de um acolhimento de grupo, talvez a gente precise de um apoio familiar para que isso aconteça, mas sim, é possível que isso aconteça e isso é muito bom e faz com que a gente não se sinta mais sozinho. Mas, quando eu posto, né, que eu postei daí, eu vou tentar colocar a foto aqui, a foto da minha barriga cheia de lesões, cheia de inflamações, de espinha, aquilo ali é um efeito colateral de um dos medicamentos. Mas não é só aquele efeito colateral, não é aquilo que fica a olho nu. Tem várias questões que as pessoas nem sabem, que a gente não fica falando e relatando. Mas, ao mesmo tempo, causa estranheza porque as pessoas acham que tá tudo bem, né? Ela tá bem, já passou, a vida que segue. Não, a vida não segue. Ela segue, mas não daquela maneira com que o outro pensa que ela seguiu, né? Então, assim, quando eu coloco aquilo ali, é para que as pessoas entendam que nem tudo é visto a olho nu, né? Mas aquilo que é visto a olho nu choca o outro, né? Sensibiliza o outro e o outro para pensar: nossa, eu não sabia que tu tinha isso. Nossa, como é complicado. Mas não é só porque é externo, entende? A gente passa por situações internas também que o outro não vê,
questão de dor, questão de limitação, eu tenho cansaço físico, eu tenho dores articulares, eu tenho irritabilidade, às vezes eu tô mais chorona, às vezes eu tô mais eufórica, às vezes eu tô mais depressiva. Só meu marido sabe, ele entende, assim, porque ele já olha pra mim e diz assim: não estás bem, né? Aí eu assim, não, hoje eu preciso de um colozinho porque hoje tá complicado. Então eu me sinto protegida, mas às vezes assim, nem sentindo protegida eu consigo. Preciso de algo a mais, de um medicamento extra. Mas o que é interessante disso? Que hoje tem possibilidades, que hoje tem recursos, né? E que hoje eu consigo entender que essa situação vai passar e que amanhã eu vou estar melhor, que daqui a uma semana eu vou estar melhor, e que se eu ligar para minha psicóloga vai estar melhor, e se eu reclamar para minha médica, a gente vai fazer alguma intervenção que vai ficar melhor. Então, assim, é diferente do cenário de 11 anos atrás, que a gente não tinha essa rede, esse apoio, né, e essa possibilidade. Mas, voltando à história, né, sobre a questão do que está visto a olho nu, tem tantas coisas que a paciente, principalmente a paciente de câncer de mama, mais a paciente no pós-menopausa, mais a paciente metastática, é que tem vários efeitos colaterais que às vezes as pessoas perguntam assim, Grazi, o que tu sente de efeito colateral? Assim, desse medicamento? Eu já nem falo, porque eu já nem sei se é desse ou daquele outro, porque são várias intervenções que eu já não sei mais, mas assim, são vários efeitos colaterais que a gente tem. Ressecamento de pele, irritabilidade, às vezes uma dor de cabeça, porque não descansou, porque se incomodou mais, ressecamento vaginal, ressecamento de cabelo, irritabilidade, tem tantas outras coisas que eu não quero nem ficar falando aqui, porque não é sobre isso, não é sobre reclamação, é sobre possibilidades. Mas eu só quis trazer esse desabafo porque às vezes as pessoas acham, quando a gente posta, acham que tá tudo bem. Nossa, ela superou. Nossa, ela tá ótima. Nossa, ela não tem nada. Nossa, por que ela fica falando sobre isso? Nossa, já passou, vida que segue, sabe? E não, não é sobre isso. É sobre tantas coisas. É sobre empoderamento, é sobre compartilhamento, é sobre inspiração, é sobre reflexão, é sobre acesso, é sobre informação, é sobre desabafo, é sobre dizer que eu também, né, passo por situações, enfim, é acolhimento, é muita coisa. Então, assim, eu só tô fazendo esse vídeo mesmo por uma questão de desabafo, por uma questão para que a gente possa entender que vida de paciente oncológica não é tudo bem, não é porque ela tá rindo, não é porque ela tá com batom, não é porque ela tá passeando, não é porque ela tá no avião, não é porque ela tá em curso, não é porque ela tá fazendo tanta coisa, que tá tudo bem, que não tem nada, que já passou, que a vida é normal. Não, porque muitas vezes a gente é daquela que vai com dor mesmo, né? Vai, vai chorando por dentro mesmo, mas faz, né? Fazendo. E sim, são tentativas que a gente faz para ficar tudo bem, mas não é que é tudo bem, sempre tudo bem, entendeu? Então, assim, são mecanismos que a gente tem de superação, de resiliência, de entendimento, mas que tem seus altos e baixos, tem seus efeitos colaterais a olho nu e não vistos a olho nu. São sentimentos sentidos que o outro não vai sentir e o outro não vai entender, né? Mas que
É isso. Então, por isso até que o nome do meu canal é Minha Vida Superando Câncer, por isso, porque eu não superei um câncer. Eu me supero todos os dias as circunstâncias que o câncer me apresenta, né? Então, assim, eu posso não superar esse momento agora, mas vou superar amanhã e tá tudo bem. Mas existe possibilidades de superação. E é sobre isso, é sobre empoderamento, é sobre acolhimento, é sobre fortalecimento e para que a gente possa entender que há possibilidades, tá? Então, não normalize a dor do outro, não normalize o batom do outro, não normalize o sorriso do outro, não normalize a força do outro. Porque hoje eu posso estar sorrindo, mas para estar sorrindo, eu chorei muito. Para estar dizendo que tá tudo bem, eu falei várias vezes, não, não tá tudo bem, né? E é isso. Mas que a gente consegue ter, sim, mecanismos para entender que é possível. E é possível. O sofrimento do outro, ele não precisa ser exposto, né? A gente não precisa colocar aqui em destaques e com estrelinhas que o outro está passando, né? E assim, não é romantizar, é sobre entender que é possível superar, que é possível passar por essa situação e que lá no final vai ter uma luz no fim do túnel. Mas se a gente vai se afogar, se a gente vai tropeçar, se a gente vai cortar, se a gente vai cortar o joelho, não precisa saber. A gente só precisa entender que existe uma luz no fim do túnel. Porque eu sou o tipo de pessoa que desde pequenininha, quando eu caía, eu chorava internamente, respirava fundo, sacudia a dor, a poeira, a pedrinha, levantava e seguia. Mas não quer dizer que aquilo não estava doendo, não quer dizer que aquilo eu não tinha passado, não tinha sofrido, entendeu? Era a forma com que eu lidava com aquela situação, né? Porque às vezes nós, mães, ficamos, quando o filho cai, ficamos todo mundo ali em cima, né? Mas também a gente tem que deixar o outro se entender ali naquele processo. Mas não quer dizer que ele não está sentindo dor, ele não quer dizer que ele não está passando pelas dificuldades daquela situação que ele vivenciou. São formas que ele tem para lidar, são mecanismos que ele tem para lidar com aquela situação. E é isso, tá? Então, esse post que eu fiz, principalmente ali das feridas, é só para que as pessoas vejam que não é fácil, mas não é sobre dor, é sobre possibilidade, tá bom? Fiz um grande desabafo, mas é só para mostrar para as pessoas que eu sou normal e que a vida é assim mesmo, tá bom? Beijos, até a próxima!